Salve galera, tudo certo com vocês? Meu nome é Vitor e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Vitoredo. E enfim, saiu a primeira vitória nossa depois de 5 jogos sem vencer. E agora, a gente vai falar de invencibilidade do São Paulo? Chega mais e bora descobrir o que aconteceu no jogo e a minha opinião. Enfim, saiu aí a nossa primeira vitória contra o Santos, 2-1 aí, partida válida pela quinta rodada do Brasileirão. A gente conseguiu ganhar no clássico. Isso é bom, dá moral para a equipe. E qual que será agora o futuro do Verdinha? Permanece? Sai? Jogo com dois contrastes diferentes também. O primeiro tempo dominante do São Paulo e o segundo tempo em que o Santos dominou por certa parte, uma covardia tanto do time quanto dos Beldia. E aí se inscreve aqui no canal, deixa aquele like maroto. Um jogo que no começo ali, no primeiro tempo, deu a impressão que seria diferente. Que talvez poderia ser diferente dos outros jogos que ocorreram no Brasileirão. Botafogo, Cruzeiro, Sport, enfim. Mas só que com o decorrer da partida não foi isso que aconteceu, e o que se pareceu muito ao jogo da Libertadores que tivemos, que a gente abriu 2-0 de vantagem e sofremos empate. Esse jogo, novamente, o Ferreirinha e o André Silva fizeram o gol do São Paulo. Ferreirinha está iluminado. Novamente, não tirei do time, só se realmente sentir, como comentado no vídeo anterior. E o André Silva está fazendo o papel de atacante. Não importa se vai errar a bola, se vai tocar errado, mas portanto que não prejudique o time, né? Se aí passa errado, que já em contra-ataque aí pro time adversário, mas está fazendo a função principal de um atacante, que é o que? Fazer gol. E ele está deixando dele quase todos os jogos. E além disso, no primeiro tempo também, continuando aí ainda, a gente percebe que o São Paulo consegue jogar ofensivamente sem dobrar lateral. E o São Paulo consegue jogar ofensivamente sem depender da zaga, sem fraquejar a zaga. Porque, querendo ou não, a gente está com 3 zagueiros, praticamente. A gente entra no jogo quase sempre com 3 zagueiros. E mais 2 volantes. Ou seja, praticamente uma linha de 5 e mais 2 volantes. Então, se esses 7 jogadores, literalmente, não conseguirem fazer uma marcação decente, não vai ser um ponta, não vai ser um outro lateral que vai fazer. Já que 7 não consegue fazer, um a mais vai fazer diferença, então não vai. Então, o São Paulo jogou de modo ofensivo com Lucas Ferreira e André Silva. E uma outra coisa que tem que se destacar muito é que novamente a gente jogou com meio amador, aí camisa 10 do time, que não é obviamente verdade do moleque, por tudo ainda que tá jovem, não é o camisa 10 assim, mas é o jogador que realmente se origina nessa posição, que sabe jogar e domina essa posição, diferente do Luciano, que não sabe jogar. Não cria quase nenhuma jogada que possa fornecer um risco para o time adversário. Possa fornecer uma opção clara de jogada para o ataque, para fazer gol. E o Matheus Alves fez isso. E nunca de um passe aí no ponto futuro, encontrou o André Silva ali dentro da área. Passando aí por 2 aí, zagueiros aí do Santos, a bola encontrou o André Silva. Então, tem habilidade. E é aquilo, é dar oportunidade para os moleques da base. Porque se não dá, os caras não conseguem jogar, não tem ritmo de jogo e toda vez vai jogar mal. Porque não vai ter a confiança. Mas o Belgia, né? O Rian Francisco também seria uma boa. Aliás, você tá com birra do garoto, né? Ia colocar o Luca, que ia estrear, e não ia colocar o Rian Francisco. Então, fica meio bizarro. O que tá acontecendo de fato, né? Aí no CT de São Paulo, no CT da Barra Funda.
Tem alguma coisa que tá rolando que o Zubeldia não quer colocar o Rian Francisco. Ah, porque não tem corpo, porque não tem ritmo. Tá, beleza, não tem corpo, ok. É uma, talvez, condição do Rian, ou o Rian não quer isso, quer ser um atacante mais móvel. Enfim, mas só que tem que colocar. Até mesmo se não quiser ir no time para vender. Vender bem, pelo menos. Não vender por mixaria, como a gente fez com o William Gomes. Que a gente deu, literalmente, pro Porto. Jogou ali lá para Portugal. Toma aí, irmão. Beleza? Tamo junto. E, cara, uma outra coisa também é o São Paulo, no primeiro tempo, abriu 2 gols em aí 12, 13 minutos apenas. No intervalo de tempo de 13 minutos. Foi um jogo bom de São Paulo no primeiro tempo, só não foi excelente porque a gente tomou um gol. E vamos chegar a isso também, certo? E aí é uma coisa, tipo, tão óbvia, assim, que parece que a gente tem que estar ensinando, né? Pô, se um jogador não tá bem, se o jogador não tá jogando ali de forma eficaz, de forma ideal ali pro time, por que manter ele como titular? Porque senão você chega e fala, irmão, vai pro banco um pouco. Na hora que você retornar com ritmo, estiver jogando melhor e ganhar a posição em campo, aí beleza, a gente volta a conversar e vamos ver o que vai dar. É o caso do Luciano. O Luciano não está jogando bem faz muito tempo. Faz muito tempo que o Luciano está jogando bem e os Verdes insistiam em colocar ele. E o pior, como 10. E agora ele está no banco e o time está se entrosando. Tá jogando bem sem ele. E aí, 2-0 para São Paulo, até que surge aí o lance. E, enfim, pode ser um lance polêmico, porque é um lance de pênalti. Mas é uma, de certa forma, padronização. Porque em 3 jogos dessa mesma rodada que ocorreram esses 3 pênaltis idênticos e foi marcado pênalti nesse mesmo lance. Então, por mais foi contra o São Paulo, tá bom. Na próxima partida, pode ser a favor do São Paulo. Na próxima partida, pode ser a favor do Corinthians, do Flamengo. Enfim, vai estar criando pelo menos uma padronização nesse lance. Que é o quê? O cara cabeceou, o jogador tá com o braço aberto, não importa. Tem que usar o braço para apurar, para dar impulsão? Tem. É um momento, assim, de certa forma, natural de dar um impulso ali com o braço para tentar subir mais alto? É. Mas o braço aberto desse jeito vai dar pênalti. Então é só ficar mais ligeiro na próxima vez e não abrir tanto. Deixar mais fechado, será? Tentar apurar de forma diferente, ou abrir só o braço oposto da jogada. Enfim. Mas é isso. A gente estava cobrando que a CBF, que a arbitragem, tivesse um mínimo de critério. E que em 2 jogadas semelhantes não fosse apitado 2 coisas diferentes. Fosse apitado as coisas semelhantes. E está acontecendo. Aconteceu 3 vezes na rodada. Então, para mim, foi pênalti. O Enzo Dias estava com o bração aberto. Por mais que não quisesse, por mais que não estava vendo direito a bola, estava na disputa ali e tal, estava próximo ali o braço com a bola, não importa. Marcou pênalti nos jogos, tem que marcar pênalti nisso. Daí o Tiquinho foi na cobrança e bateu muito bem também. Então, tipo, talvez se ele tivesse batido um pouquinho mal, talvez até o Rafael ia pegar. Porque o Rafael pulou no canto certo. Então, mas só que mérito aí pro Tiquinho Soares. O Rafael não tem muita chance de defender essa bola. E aí, final de primeiro tempo, 2-1, e aí, novamente, né? Santos fez o gol e melhorou na partida. São Paulo vacilou e quase tomou o empate. No segundo tempo, o São Paulo, cara, criou poucas jogadas ofensivas, mas nenhuma jogada clara que pudesse finalizar para o gol, que pudesse criar um certo perigo. Não foi um jogo igual no primeiro tempo, em que o São Paulo
tomou as decisões ali do jogo, tomou a rédea do jogo. Não foi isso, foi totalmente o contrário. São Paulo recuado, de forma covarde, jogando na própria casa, com apoio da torcida. Cara, primeiro tem um controle da bola, né? Fica tocando a bola, fica gastando tempo. Mas não, São Paulo deu a bola pro Santos, recuou. E o Santos gostou do jogo, começou a atacar. Cara, realmente, eu acho que a gente deu muita sorte das bolas que foram ali, de chutes do Santos, por não ter sido gol. De verdade, a gente deu muita sorte de não ter tomado empate de novo. Porque foi bizarro, novamente. O São Paulo morreu no segundo tempo. E piorou com as substituições do Zubeldia, que de novo, cara, para que dobrar a lateral? Bota alguém de escape. Ah, o Lucas Ferreira tá cansado, o Ferreirinha tá cansado. Só trocar meia por meia dúzia. Só isso. É só fazer o simples. Cansado, bota o ponta. O André Silva cansado, bota o centroavante. Mas não, aí você tira o Lucas Ferreira e bota o Ferrarese. Por quê? Adianta o Sérgio com ponta que já tava esgotado também pra não fazer porra nenhuma. Então, tipo, meio que provavelmente aumentou o número de zagueiros que o Ferrarese é um zagueiro que tá se aperfeiçoando a jogar pela lateral direita, mas só que é um zagueiro ainda. Então, por quê? O que recuou o time. Aí vai, tira outro e bota Bobadilha. Tipo, qual o sentido? Aí tira o Matheus Alves, né? Se eu não me engano, e bota o Bobadilha. O Matheus Alves que é mais ofensivo, o Bobadilha que é mais defensivo. Por quê? De novo. Recua mais ainda o time. Amedronta o time. Não deixa espaço pro time ter um jogador de criação, ter um jogador de velocidade. O único que ficou no campo foi quem? Foi o Ferreirinha. Mas só que no final do jogo também o cara já estava esgotado. O cara correu demais no jogo inteiro. Então é algo perturbador. Toda vez que o Juventus mexe, é isso. Quando tá ganhando, ele recua o time. E é covardia dos jogadores também, porque até mesmo antes das substituições, o time já tá um pouco mais recuado. Então, porra, é vergonha na cara também, né? Tipo, vamos pelo menos avançar um pouco a marcação, não deixar o Santos gostar do jogo, ou no caso, não deixar o Santos jogar na nossa casa. Seria interessante. Enfim, aí quase que praticamente no último lance da partida, o Rafael salvou a gente, né? Novamente. Rafael não vai defender todas as bolas, não vai fazer mirar todos os jogos. Óbvio, não vai. É quase que inconcebível, é impossível fazer isso. Pode ter uma sequência de jogos que ele faz, mas não vai ser sempre. Uma hora ou outra vai vazar. Nesse jogo vazou, nesse jogo o Rafael tomou gol. Mas só que fora esse ano do pênalti também, por mais que o Santos tenha gostado do jogo e tenha criado chances, ele não acertar nenhuma bola no gol também. Que pudesse fazer o Rafael fazer defesas mais difíceis. Normalmente ou era bola de cruzamento que o Rafael saía, ou era num rebote ali que era de boa, um desvio, não bate, não bate bola ali e sobrar pro Rafael. Então, só que nesse lance tá sendo, subiu sozinho, muito bom, subiu sozinho e o Rafael foi no canto para salvar o São Paulo. Garantir os 3 pontos, os primeiros 3 pontos do São Paulo. Garantir a primeira vitória do São Paulo. E aí a questão é que fica, qual é o futuro do Zubeldia agora? Qual é o futuro do São Paulo em si agora? Ele vai permanecer com ele? A gente não vai permanecer com ele? Vai chamar o Dorival? Não vai chamar o Dorival? Esfriou as negociações com o Corinthians, porque claramente tem alguma coisa já acertando, tipo, tem alguma coisa a conversar, ou realmente o Dorival só não quer
entrar em briga com a torcida, com a diretoria em questão atual agora. A diretoria que está fazendo gestão do São Paulo atual. Então tem uma série de perguntas, de dúvidas que está na cabeça do torcedor que tá difícil de saber o que vai acontecer. Será que está esperando uma derrota humilhante? Ou está esperando o São Paulo não passar numa fase de grupo de Libertadores? Que pela tradição nossa é meio que vexame, pela tradição, não atualmente. E aí atualmente, tipo, o Zubeldia reclamou porque tem muita gente machucada. Beleza, aí eu entendo. E o São Paulo está em 10ª posição. Está em 11º, acho que agora. E na minha opinião, talvez seja essa posição que o São Paulo vai estar. Eu acho que não vai, tipo, no máximo 5º lugar. Porque o São Paulo não tem um elenco bom. O São Paulo tem um time titular excelente. Mas as peças de reposição não são as melhores. Não são as ideais. Posso estar falando merda? Posso, mas atualmente não são. Por metade do ano, Lucas Ferreira, Matheus Alves, o Luca que ia entrar, o Rian, podem estar mais maduros, podem estar jogando melhor, podem compor de fato o time, podem, mas é o se. Se isso acontecer, se o Zubeldia escalar o jogador da base, né? E é uma escalação, tipo, natural, não é forçado também. Tem que levar em questão isso. É forçado, de certo ponto, pelas ausências que a gente tem. A gente não tem Oscar e Lucas. Mas só que tá sendo algo natural para eles, aparentemente. Não estão sentindo tanto o peso da camisa. Então, tipo, para time titular, o São Paulo ia brigar por tudo. Porque é Lucas, Oscar, Alisson, Pablo Maia como no meio, Carelli ali, Ferreirinha, quem sabe. Então, um time titular aí, porra, para chegar numa semifinal de Libertadores, numa semifinal de Copa do Brasil, ficar em terceiro no Brasileirão, quem sabe, ou um segundo. Só isso. Ali, como time titular, mais cansa, né? São 3 competições e 3 competições difíceis, né? Um mata-mata, outro se vacilar, pode dar merda também. E o Brasileirão é pontos corridos. Ou seja, tem que fazer ponto toda rodada. Não importa se vai ser 1 ponto ou 3 pontos. Tem que garantir alguns sempre pontos durante as rodadas. E eu fico por aqui. E o próximo jogo aí do São Paulo vai ser na quarta-feira, se eu não me engano. Mas vai ser um jogo contra o Libertad, fora de casa, Libertadores. E aí o assunto é outro também. Aí, querendo ou não, a gente não vai estar discutindo o desempenho. Também. Mas só que poderá ficar em segundo plano, porque a Libertadores é o resultado. Se a gente ganha, excelente. A gente ganhou 1-0 e tomou sufoco. Dane-se, a gente garantiu os 3 pontos. Entendeu? Então é isso. Libertar lá na casa deles. E valeu, até mais. Se inscreva no canal, nos siga nas redes sociais. Um grande abraço, deixe aquele like maroto e vamos São Paulo.